Se você assistiu o filme A Origem e até hoje não tem certeza se a cena final era realidade ou sonho, fica aí que hoje eu vou te ajudar a tirar alguma resposta do final desse filme. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries. Então, se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença por aqui. Dito isso, bora pro conteúdo de hoje. A Origem é um filme que mistura os gêneros de ficção científica e ação e foi produzido nos Estados Unidos por Christopher Nolan e lançado em 2010. O protagonista do filme é Leonardo DiCaprio, que interpreta Don Cobb, um golpista especializado em invadir o subconsciente das pessoas enquanto elas sonham e extrair informações valiosas de lá. O parceiro de golpes de Cobb é Arthur, interpretado por Joseph Gordon-Levitt. O filme começa com Cobb e Arthur invadindo a mente de Saito, que é interpretado por Ken Watanabe. Porém, o golpe sai errado quando as memórias de Mal, a esposa falecida de Cobb, se manifestam e sabotam a sua missão. Mal, interpretada por Marion Cotillard, nos ensina duas coisas. Em sonho, se você morrer, você acorda. Porém, se for apenas ferido, você sentirá as dores como se fossem reais. Mas nesse caso, você não vai acordar. Ou seja, se você estiver sonhando, trate de morrer no sonho para acordar. Caso contrário, se for apenas ferido, irá sofrer até o sonho terminar. O fato é que o plano de Cobb falha e ele e seus parceiros fogem. Porém, são posteriormente contactados por Saito. A verdade era que Saito sabia da invasão e estava testando Cobb. Saito então faz uma oferta a Cobb. Ele não quer uma extração de informação do subconsciente de outra pessoa. Ele quer que uma informação seja plantada na mente de outra pessoa. O alvo de Saito é Robert Fisher, interpretado por Cillian Murphy, filho do inimigo empresarial dele, Maurice Fisher, que também é interpretado por Pete Postlethwaite. O que o Saito quer então é plantar algo, uma ideia que vai forçar o Robert Fisher a dissolver os ativos do seu pai, garantindo assim a prosperidade do grupo empresarial de Saito. Em troca, o Saito oferece a Cobb o desaparecimento de todas as acusações de assassinato de sua esposa, para que ele possa rever seus filhos voltando aos Estados Unidos. Sim, gente, pela história do filme, o Cobb é foragido dos Estados Unidos por ter sido considerado responsável pela morte da esposa. Mas a versão que ele conta não é bem assim. Segundo a história contada por Cobb, ele e a esposa foram mergulhando em camadas de sonho até chegar na dimensão do limbo. Ali criaram todo o cenário e viveram até envelhecer, até que Cobb se cansou e quis acordar. Acabou implantando na mente da esposa dele a ideia de que aquele mundo não era real, e aí os dois acordaram. Vamos lembrar que o tempo no sonho se passa diferente da realidade, por isso em sonho o Cobb e a Mal conseguiram viver até a velhice. Porém, quando o Cobb acorda trazendo Mal com ele, ela fica perdida. Aquela ideia que ele implantou na mente dela lá no limbo veio para a vida real. Ela viveu tanto tempo no limbo que acha que a vida real dela é o limbo. A vida real de todos nós é um sonho para ela. Acreditando que ao morrer nessa vida ela acordará no limbo, ela então se suicida. E por isso o Cobb vive foragido e não vê seus filhos há anos. E quando o Cobb percebe a chance de rever os filhos, ele aceita a proposta de inserir a ideia na cabeça de Robert Fisher em troca de poder voltar para casa. Para a façanha, ele recruta Ames, que é interpretado por Tom Hardy, que inclusive faz o Venom. O Amy é um falsificador capaz de mudar de aparência física dentro dos sonhos. Ele também convoca Yusuf, que é interpretado por Dilip Hall, que é um químico que formula sedativos fortíssimos, e Ariadne, que é interpretada por Elliot Page, é uma estudante que vai criar os cenários dos sonhos. Junto com Arthur, eles treinam ela para criar esses cenários. Quando o velho Fisher morre em Sydney, Saito e a equipe dividem um voo com Robert Fisher para Los Angeles a fim de conseguir sedar o rapaz. E para conseguir implantar a ideia dentro do subconsciente de Robert, eles então deverão descer 3 níveis em sonho, ou seja, um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Onde morrer em um sonho geralmente significa acordar, essa missão arriscada requer uma sedação tão forte de Yusuf que a morte puxará o infiltrado para um estado quase inevitável de limbo. Como não se pode simplesmente acordar de sonhos de várias camadas, os ladrões também precisam de um chute para trazê-los de volta à superfície. A estrutura do sonho é complexa e cada camada serve a um propósito diferente no objetivo geral de convencer um homem a desistir da sua fortuna. Para diferenciar os sonhos da realidade, Cobb e sua equipe usam totens, itens únicos e que nenhum sonho poderia recriar com os mesmos detalhes. Graças a esse
esse prático mecanismo, o público pode ter certeza de que o ambicioso roubo de Inception começa no mundo real. No primeiro nível do sonho, a gente tem um layout projetado por Ariadne e o sonhador desse plano é Yosef. O tempo está chuvoso e a mente treinada de Robert Fisher, percebendo que tem alguma coisa errada, começa a enviar projeções para expulsar os intrusos. Para executar com sucesso a concepção, o Cobb não pode simplesmente dizer a Fisher para desmembrar a empresa do seu pai. A ideia tem que crescer dentro da mente do alvo. Então tem início o intrincado plano de Cobb. Amy se faz passar pelo tio Peter de Fisher, a única figura confiável em sua vida, e revela um testamento secreto que reside em um cofre que pode desmontar a empresa se Fisher assim quiser. Cria-se uma ameaça de mal ao tio Peter para que Fisher crie uma senha para o cofre, que mais tarde será usado em outro plano do sonho. Na sequência, Fisher é sedado para que possam dar início ao segundo plano do sonho. E o Seth vai ficar acordado nesse plano para manter esse sonho em funcionamento, enquanto o próximo plano do sonho vai ficar a cargo de Arthur. A segunda camada do sonho se passa em um hotel luxuoso e envolve Cobb colocando a fachada de Sr. Charles e fingindo ser o responsável pela segurança mental de Fisher. A tática funciona e o Fisher passa a confiar na equipe de Cobb. O objetivo do nível 2 é convencer Fisher de que a cidade chuvosa é a realidade e que o segredo de seu pai pode não ser tão ruim assim. Cobb leva Fisher para o quarto em que está hospedado o possível traidor que está tentando roubar os segredos de Robert. Então Ames entra fingindo ser o tio Peter de novo e dessa vez o tio Peter é enquadrado como um traidor. Fisher agora está começando a acreditar que o testamento do pai pode não ser tão ruim assim. Na sequência, o Cobb diz a Fisher que a única maneira de saber o que o tio Peter planejou é entrar no seu sonho. O Fisher então se conecta de bom grado e os outros também seguem ele, deixando Arthur para trás. E quando mais se desce no nível do sonho, mais o tempo se dilata. A última das 3 camadas do sonho que Ariadne projetou é gerada por Ames de Tom Hardy e compreende um hospital coberto de neve, guardado como uma fortaleza. Uma projeção do pai de Robert está dentro ao lado de um cofre contendo o testamento secreto. O Fisher acredita que deve descobrir o que está por dentro para poder entender a conspiração do tio Peter contra ele. E depois de lutar contra uma oposição mais tenaz, o Fisher é baleado por Mal e morre, caindo no limbo. Cobb e Ariadne vão à dimensão do limbo resgatar o Fisher, que é refém de Mal. O Cobb conversa com Mal e resolve encerrar essa projeção de sua mente, mas fica para trás para resgatar Saito, que acaba morrendo no terceiro nível do sonho e também cai no limbo. A Ariadne volta com o Fisher ressuscitado no terceiro nível do sonho, e o Fisher ressuscitado entra na sala bem guardada que contém a projeção do seu pai moribundo. Não apenas o armário contém o segundo testamento que o Fisher agora acha que foi escrito com amor, mas também um moinho de papel. Esse brinquedo vem da memória saudável de infância de Fisher, que tem de seu pai. O Fisher engole a isca e a ideia de Saito começa a crescer em sua mente. Ao acordar na realidade, o Fisher não vai começar de repente a acreditar que existe uma segunda vontade, mas ele vai começar a questionar se ele realmente quer viver na sombra de seu pai, até que essa ideia eventualmente se torne impossível de ignorar. Inconscientemente, ele vai achar que essa ideia partiu dele mesmo. A inserção da ideia foi feita com sucesso. A quarta camada desse sonho, que cria toda a polêmica do filme, é o limbo, também conhecido como subconsciente bruto. A liberdade e a criatividade que o limbo oferece são tão atraentes que se torna virtualmente impossível distinguir a realidade da ilusão. E a dilatação do tempo é tão extrema que décadas se passam em uma mera fração do tempo real. O Cobb encontra o Saito, que a essa altura já está velho. O Saito não tem noção do que é real no limbo, mas as palavras familiares de Cobb desencadeiam nele uma certa compreensão. O empresário japonês olha para a arma, sugerindo que os 2 homens atiram em si mesmos no limbo e voltam à realidade do filme. E daqui para frente fica essa dúvida. O Cobb voltou ou ainda está no limbo? Na sequência a gente vê o Cobb entrando nos Estados Unidos e dando tudo certo para ele. Ele chega em casa e vê os filhos exatamente como via em suas projeções em sonho quando sonhava com o Mal. Cobb vai em direção aos filhos e o totem de peão continua rodando com algum balanço. O filme termina e a gente fica sem saber se o Cobb realmente voltou à realidade ou não. E é aqui que a encrenca fica, gente. Afinal, o Cobb tá sonhando ou ele tá acordado? Eis um final de filme típico de Christopher Nolan. O tipo de final que ele deixa tudo aberto para que a galera fique debatendo. E hoje a gente vai tentar dar uma solução para isso. Se a gente vai conseguir, talvez não sei. Aliás, talvez não consiga mesmo. Mas isso não vai impedir a gente tentar. Bora lá? Vamos dividir essa análise em 2 partes. A primeira delas pressupõe que Cobb está no limbo e a outra pressupõe que Cobb acordou. Então são essas 2 linhas. A partir dessas 2 possibilidades, eu vou repassar alguns trechos do filme com você em busca de sinais que reforçam uma ou outra linha dessas aí. Então bora começar.
Duas evidências fortes nos levam a crer que o Cobb ainda está no limbo. A primeira delas, é óbvio, mostrada no final do filme, é o peão de Cobb. Como a gente vê, o peão demora para parar de girar, se é que para em algum momento, né? Mas a evidência mais forte de que ele esteja dormindo não vem do peão, mas da imagem dos filhos. Em vários trechos do filme, a gente vê as crianças aparecendo da mesma forma, do mesmo jeito e com a mesma roupa. Elas aparecem no minuto 16, segundo 25, onde a gente vê a menininha com o vestidinho laranja e o garotinho com a camisetinha xadrez. E ao longo desses 16 minutos, a gente vê os dois mais duas vezes. Da posição que o Cobb tá, ele vê a garotinha se levantando, olhando para o lado e correndo, e depois o garotinho vai também. Na sequência do filme, o Cobb está em um sonho encontrando o mal quando é surpreendido por Ariadne. Ele começa a contar para Ariadne o que houve. E no minuto 57 do filme a gente vê as crianças do Cobb novamente. A mesma cena de lembrança que rodou aos 16 minutos do filme se repete agora. A mesma cena dos filhos de Cobb se repete em torno de 1 hora e 21 minutos do filme. E nesse momento, o Cobb está no primeiro plano do sonho e conta para Ariadne o que foi que aconteceu com o mal. Depois disso, a gente volta a ver as crianças de Cobb às 2 horas e 1 minuto do filme com a mesma roupa, do mesmo jeito de antes, a mesma cena, só que dessa vez eles estão dentro de casa. E no final do filme, às 2 horas e 20, a gente vê as duas crianças de Cobb com as exatas mesmas roupas, abaixados no chão, como em todas as outras cenas. Nas outras cenas a gente via a garotinha se levantando, olhando para o lado e correndo, o garotinho ia junto com ela. Dessa vez me parece a mesma cena de um ângulo diferente. A garotinha levanta, olha para Cobb e corre em direção a ele. E o garotinho segue. Me parece a mesma cena que ele viu o filme todo, só que agora de um ângulo diferente. Ele está de frente com a garotinha em vez de estar atrás dela. A forma como o filme termina é bem sugestiva de que ele esteja no limbo. A mesma cena das crianças se repete e na sequência é mostrado o peão que balança no finalzinho da cena para criar essa dúvida. O fato é que o peão balança, mas não cai. E um fato que corrobora que ele esteja no limbo, além de tudo isso, é o tempo. Cobb está foragido dos Estados Unidos. Será que seus filhos estariam exatamente como ele se lembra deles? Não teriam mudado nada? Não teriam crescido? O cabelo do garotinho estaria exatamente como está em todas as suas lembranças? Eu acho que não. Há, no entanto, uma outra teoria que parte do suposto que o verdadeiro totem de Cobb não era o peão, mas a sua aliança de casamento. Vamos lembrar que o peão era o totem da sua esposa e que após a morte dela, ele pegou o peão para si. Mas com certeza ele tinha o seu próprio totem, sempre dele. Essa teoria inclusive sugere que Cobb ainda tenha seu totem original, mas ele não o usava mais. E o totem original dele era a aliança de casamento. Em várias cenas em que o Cobb está em sonho, a sua aliança de casamento aparece. A gente vê isso. Logo aos 2 minutos e 52 segundos do filme, Cobb está falando com o Saito, tentando roubar o subconsciente dele. E a gente vê ele sentado com a sua aliança de casamento na mão esquerda. A gente vê ele com a aliança de novo aos 26 minutos, quando está testando a Ariadne no primeiro sonho coletivo dela. Novamente, em sonho, ele vai aparecer usando a aliança aos 55 minutos do filme. E de novo, a 1 hora e 8 minutos do filme, a gente vê o Cobb na primeira camada do golpe, aplicada a Robert Fisher, e adivinhe, ele tá de aliança. E até no limbo, às 2 horas e 2 do filme, ele tá de aliança. Então fica claro que em todos os sonhos ele está de aliança e na realidade ele não está de aliança. Por isso, a forma de saber se ele está acordado ou não seria a sua aliança. Vamos lembrar o conceito que o próprio filme dá ao totem. O Arthur vai dizer o seguinte: o totem é um objeto pequeno com certo peso, algo que carregue com você sem ninguém saber. Quando olhar para o totem, saberá que não está no sonho de outra pessoa. Nas cenas finais do filme, quando o Cobb acorda no avião e quando ele pega as malas no aeroporto, ele não está usando aliança. Então a resposta seria que ele está acordado, certo? Não necessariamente. Vamos pensar o seguinte: a aliança aparece só em sonho, ou seja, a gente não vê aliança com ele no mundo real. Acontece que o totem é um objeto do mundo real. Então o fato de ele ter uma aliança no sonho não significa que essa aliança seja mesmo um totem. Sendo assim, o simples fato dele não ter usado aliança no mundo real não seria prova de que ele está acordado. No entanto, o conceito de totem dado por Arthur pode indicar que a aliança de Cobb, ainda que não vista no mundo real, seja mesmo seu totem. O Arthur diz que o totem é algo que você carrega com você sem ninguém saber. Olha isso, gente. Então ele pode ter carregado a aliança com ele o tempo todo. Ela poderia estar em algum lugar do seu bolso. No sonho ela aparece no dedo e na vida real no bolso, indicando que ele está desperto. E aí vem a pergunta final. No final do filme ele estava acordado ou não? E eu vou ter que dizer para você que não tem uma resposta final para isso. Ele poderia estar tão aprofundado no limbo que achou que estava no mundo real, a ponto da aliança não aparecer na mão esquerda. E aí como o peão não caiu e os filhos
coisas estavam exatamente como estavam nas lembranças iniciais do filme, a gente ia crer que ele está no limbo. Por outro lado, a gente não vê a aliança na mão dele quando ele acorda no avião. Então, se a aliança for mesmo o totem, ele teria despertado. Uma terceira via seria acreditar que ele não acordou no sonho, mas que ele aprofundou-se ainda mais em uma camada além do limbo, uma camada em que ele tem certeza que é verdade. Mas se ele usou aliança em todas as camadas do sonho, seria estranho nessa camada não ter aliança. Mas também seria justificável não ter ela no dedo por acreditar que era real. Então cabe a cada um de nós dar ao filme o fim que entender melhor. Quando eu comecei o roteiro desse vídeo, eu estava certo que eu escolheria que ele estava no limbo por conta do peão que não caiu e por conta das crianças estarem como nas lembranças. Porém, o filme também não fala quanto tempo o Cobb ficou foragido. Então pode ser que fosse em questão de poucos meses, de sorte que os filhos estavam do jeito que ele se lembrava. Além do mais, o peão no final da cena começa a balançar, dando a entender que vai cair. E por fim, a gente não vê o Cobb de aliança. Então vou deixar para você decidir o final do filme. Para mim, dados todos esses pontos, eu vou concluir que essa cena final do filme era real, que o Cobb estava na realidade. E você? O que você acha disso? Na sua opinião, o Cobb estava acordado ou sonhando? Me conta aí nos comentários o que você acha e por quê. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aproveita para me contar aí nos comentários o que você achou dessa análise, alguma coisa do que eu disse fez sentido para você. Comenta aí embaixo. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e também se inscrever e ativar as notificações. Aproveita também para me seguir no Twitter e no Instagram. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha esse vídeo? Valeu demais pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.